Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu quero mostrar a vocês uma receita sem glúten bastante especial. Esse pão aqui, chamado Stollen, é um pão natalino doce alemão e esse pão, essa receita foi novidade até para mim. Algumas 3 semanas atrás eu fui num supermercado aqui onde eu moro em Portugal e vi esse pão lindo, lindamente embrulhado, fiquei super interessada e alguns dias depois Josiane Ferreira me fez um pedido, pergunta num dos comentários se eu poderia fazer no canal Stollen, esse pão alemão. Então eu comecei a fazer pesquisa, fiquei super animada para fazer esse pão, não pude fazer antes porque eu estava bastante ocupada e depois fiquei doente, mas consegui fazer. E esse pão, pessoal, é espetacular. O que é super interessante nele é que você pode fazê-lo 2, 3, até 4 semanas antes, e é assim que ele é feito na Alemanha. Ele é feito vários dias antes do Natal, antes das festas. Depois ele é embrulhado e deixado para envelhecer, para amadurecer, e dessa maneira você tem um doce a menos para fazer no Natal. E ele envelhecendo, pelo que eu li, ele envelhecendo fica mais saboroso ainda, porque é um pão doce, como se fosse panetone alemão, é um pão doce recheado com frutos secos, só que esses frutos secos são deixados de molho em álcool e depois, quando esse pão fica aguardando, envelhecendo, esses sabores se trocam e o sabor do pão fica super rico no final. Então hoje eu trago para vocês essa receita, não é difícil, é bem parecido com o modo de fazer e os ingredientes são bem parecidos com o panetone. A única coisa é que esse pão é mais denso, mais pesado, mas igualmente saboroso. Então vamos logo ao preparo? Vou começar ativando o meu fermento. Como essa massa é mais pesada, eu quero que o fermento já entre na massa trabalhando. Então aqui tenho 80 ml de leite morno, depois você vai precisar de mais um pouco para dar ponto na massa. Vou colocar dentro 6 gramas de fermento seco e mais ou menos uma colher de sopa, uma parte do total açúcar da receita. Basta misturar e deixar isso uns 10, 15 minutos, o tempo suficiente para arranjar o restante dos ingredientes. Agora então vou preparar os meus ingredientes secos. Tenho aqui 100 gramas de farinha de arroz e 10 gramas de farinha de grão de bico. Ultimamente nos meus assados eu adiciono um pouco de farinha de grão de bico para fortalecer o mix e trazer mais nutrientes. Mas se você não tem, simplesmente use 110 gramas de farinha de arroz. Em seguida 100 gramas de polvilho doce e 60 gramas de amido de milho ou fécula de batata. Depois 6 gramas de goma xantana, 2 colheres de chá. Em seguida um pouco de sal, uma pitada boa de sal e o restante do meu açúcar. No total usei 50 gramas, mas é pouco, então use mais, até 100 gramas se você quiser. E em seguida 40 gramas de amêndoas moídas. Se você não tem essas amêndoas moídas, você poderia usar farinha de castanha ou alguma outra farinha parecida com amêndoas. Se não, simplesmente use alguma farinha sem glúten. Por exemplo, uma mistura de farinha de arroz com amido ou polvilho ou com trigo sarraceno. E uma colher de chá de especiarias. É uma mistura, pessoal, um terço, metade talvez, colher de chá de canela em pó e o restante é noz moscada em pó e cardamomo. Esse cardamomo eu já tive em casa em grãos e eu parti esses grãos, tirei as sementes e amassei no meu pilão. E olha, pessoal, vale a pena procurar cardamomo porque ele traz um aroma espetacular. Nem eu sabia que cardamomo é tão cheiroso. Todos os secos é preciso misturar bastante bem e logo em seguida eu vou preparar os ingredientes do recheio. E para recheio você usa os frutos secos, as cascas dos frutos que você gosta e mesma coisa com as nozes. A combinação é a sua escolha. Eu vou usar 200 gramas de frutos secos e casca cristalizada, demolhados em álcool e 75 gramas de nozes. Eu tenho
25 gramas de avelãs, 25 gramas de noz e 25 gramas de pistácios. E essas nozes vou levar para um fogo baixo, numa frigideira limpa, vou torrar levemente. Quando elas soltarem aroma, já vou desligar o fogo e em seguida vou misturar com os meus frutos secos. Para 200 gramas de frutos secos, use mais ou menos 50 mililitros de álcool e deixa de molho no mínimo 1 hora. Pessoal, algumas palavras sobre esses frutos secos, porque eu acho que vale muito a pena. Pesquisando a receita, eu descobri que a melhor coisa que você pode fazer para aromatizar seu stollen ou outros assados de Natal ou até de Páscoa, porque isso daqui pode durar até a Páscoa. Então, a melhor coisa que você pode fazer é pegar frutos secos. O que você tem em casa? Aqui eu coloquei cranberries, uvas passas, damasco, ameixa, casca cristalizada. Coloquei um pouco de canela, noz moscada e depois cobri tudo isso com rum. Mas o que acontece? Isso daqui, depois de alguns dias, vira uma coisa espetacular. O cheiro é espetacular, o sabor também, porque eu já provei. E você pode e deve até fazer isso até um mês antes do Natal. Eu não fiz porque não sabia dessa ideia, mas para ano que vem eu já vou lembrar. Então você faz isso o mais cedo possível. Você deixa seus frutos de molho o mais cedo possível. Se depois do Natal sobrar, não há problema, você pode guardar isso até a Páscoa e eu recomendo muito a você fazer isso porque é uma coisa fantástica. E enquanto você torra suas nozes, suas castanhas, deixe seus frutos secos por cima de paneira para que excesso de líquido possa sair fora. Em seguida é só misturar as nozes, você pode picar as nozes e as castanhas e misturar em algum recipiente com os frutos secos e dessa maneira o nosso recheio está pronto para ser usado. E agora finalmente chegou a hora de fazer a massa. Os meus secos já estão dentro do recipiente da batedeira. Vou adicionar o meu fermento ativado e vejam como ele está ativo, como ele criou espuma grande. Adiciono 2 ovos grandes e começo batendo essa massa. Como vocês perceberam, até agora eu não adicionei nenhum aroma, mas se você quiser, você pode adicionar uma colher de chá de essência de baunilha ou então licor de amêndoas, por exemplo. E começa batendo massa em velocidade baixa, chegando até a média. Não bate essa massa em velocidade alta, porque ela vai aquecer e o fermento pode morrer, mas também a massa pode ficar líquida demais. A minha massa estava seca e eu adicionei 2 colheres de sopa de leite. Não adicionei nessa hora mais, porque depois, no final, eu vou incorporar os frutos secos. E os frutos secos, como vocês lembram, estavam demolhados. Então agora, incorporado o leite, posso adicionar a manteiga. São 100 gramas de manteiga amolecida que eu vou colocar em 3 partes. Coloco uma porção da manteiga, bato na velocidade média uns 2-3 minutos. Quando a primeira parte da manteiga estiver totalmente incorporada, adiciono a segunda porção, mesma coisa. Quando a segunda estiver incorporada, coloco a terceira e a última porção da manteiga e bato mais 2-3 minutos até obter massa lisa. Agora então vou adicionar o meu recheio e o recheio igual tão como manteiga. Adiciono aos poucos, em mais ou menos 2 ou 3 porções em velocidade baixa, porque agora não precisamos mais bater a massa, é só distribuir o recheio por igual. Aqui sobre o recheio, pessoal, eu tenho um comentário bem importante para vocês. Aqui eu usei no meu recheio também ameixa, só que eu piquei ela. E isso foi um erro, porque fruta picada solta suco e a ameixa ela é escura. E então o suco da ameixa acabou escurecendo a massa do meu pão. Então se você quer que seu miolo fica bem amarelinho, não use ameixa seca ou não pique as frutas escuras.
E a massa está pronta. Esse é o ponto dela. É uma massa bastante pegajosa e densa. É uma massa, eu até diria, firme. E ela precisa ser assim porque esse pão é assado por cima de uma forma plana. E agora essa massa precisa levedar. E ela vai levedar então de 40 minutos até 2 horas, dependendo da temperatura da sua cozinha. É muito importante cobrir ela e melhor não cobrir com pano, mas com alguma coisa plástica ou filme plástico para que a massa não grude. E a minha massa já terminou a primeira fermentação, ela levedou durante 1h30. Agora é preciso mexer essa massa um pouquinho para tirar excesso de ar e em seguida você tem duas escolhas. Ou você faz um pão grande, um stollen bem grande, ou então 2 menores. Eu vou fazer 2 pães menores porque eu quero fazer um simples e outro recheado ainda com marzipan. Então eu dividi a minha massa em 2 partes e vou formar os meus stollens. Como essa massa é bastante pegajosa, eu coloquei aqui na bancada um pedaço de filme plástico, enfarinhei com farinha de arroz. E agora para formar os meus pães também vou enfarinhar as minhas mãos, mas use a quantidade mínima possível de farinha, porque excesso de farinha resseca o pão. Agora é preciso formar um retângulo com espessura, com altura de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. É preciso ajeitar os laterais o máximo possível para que podemos formar um stollen bem próximo do original. Então agora feito o retângulo, é preciso dobrar. O meu primeiro stollen é um stollen simples, então vou puxar de cima para o centro 1/3 e de baixo para o centro outro terço e vou fechar. O outro stollen eu estou recheando com um marzipan. Esse marzipan eu mesma fiz e dentro de dias, eu prometo, vou postar o vídeo como fazer marzipan em casa. E a mesma coisa, só que aqui é preciso esticar um pouco mais para fazer esse fechamento de cima para baixo e de baixo para o centro. É preciso fechar os laterais, ajeitar o máximo possível e os stollens estão prontos. Então nessa hora o filme plástico também serve de muita ajuda, porque ele facilita bastante essa transferência dos stollens para a forma. E agora os stollens precisam levedar pela segunda vez, só que essa levedação já é mais curta, 40 minutos, 1 hora. E depois de mais ou menos 30, 40 minutos, verifiquem se eles estão arredondados e liguem o forno de vocês para pré-aquecer a 200 graus Celsius. E depois de 50 minutos, os meus pães já estão prontos para ir para o forno, meu forno já está quente. Eu estou apenas tirando frutinhas que estão saindo demais e elas podem queimar no forno. Agora, antes de colocar no forno, você pode pincelar com água ou com leite, mas você também pode deixar eles irem para o forno dessa maneira, porque depois de assados nós vamos ainda trabalhar eles um pouco. Agora, forno quente, 200 graus Celsius, cerca de 30 minutos. Se você fez um pão grande, vai ser mais, 40, talvez 50 minutos, até dourar bem. E uma outra coisa, se seu forno não tem opção de vapor, coloque junto com seu pão forma com um pouco de água recém-fervida para proteger a casca nos primeiros 10 minutos que o pão entra no forno. E vejam só aqui saindo do forno como está lindo o meu pão. Agora eu vou deixá-lo aqui apenas 3, 5 minutos, não mais do que isso, e vou pegar um palito de churrasco e furar bastante o meu pão. Em seguida, vou embebedá-lo, vou passar bastante manteiga derretida nele e depois pulverizar com muito açúcar de confeiteiro. Esse é o tratamento que é tradicionalmente dado a este pão. E depois de passado o açúcar de confeiteiro, você já pode deixar seu pão resfriar. E depois, ou você come ele dentro de alguns dias, ou então embrulha, depois de resfriado por completo, embrulha ele bastante bem
no plástico e pode guardar 2, 3 semanas até mais. E agora chegou a grande hora de abrir o meu stollen e ver como que ele ficou por dentro. E vejam só a lindeza desse pão. E aqui ele com marzipan dentro. E por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês gostaram da receita, gostaram da ideia. Eu gostei bastante. E se lembrem de deixar seu joinha para mim, compartilhem o vídeo, comentem, voltem ao meu canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.